sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado nesse momento que nos reunimos aqui, para nós adorarmos o Teu nome, buscarmos a Tua presença e cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Que o nosso coração esteja totalmente disposto a ouvir o Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor, e crescermos mais e mais dentro de tudo aquilo, meu Deus, que é a Tua vontade, que o Teu querer, Pai, sobre as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, meus irmãos, meus queridos e amados. Graças a Deus, hoje também já é o nosso segundo culto, que realizamos o culto das crianças, né? Na realidade, hoje não propriamente um culto, mas um louvor já das crianças, né? De uma vez por ano, por mês, agora uma vez por mês será um culto. Os demais reuniões serão realmente reuniões de louvor, onde eles vão ter um breve ensinamento, mas as nossas crianças já vão direto, né? Todos os cultos nos domingos já vão direto para o espaço deles. Não está tudo pronto ainda, falta colocar o forro e o piso, terminarmos a pintura e botar um ar-condicionado ali. Mas já estão reunidos ali, graças a Deus, amém? Com isso, no domingo que vem, que vamos estar reunidos todos juntos, né? Tem um pouco mais de espaço por enquanto, mas em nome de Jesus eu sei que Deus está fazendo uma grande obra no nosso meio, amém? Meus amados, o texto que nós lemos, uma promessa de Deus, e a promessa que Deus faz aqui, é que Deus enviaria uma sede, e que Deus enviaria sobre a face da terra fome de pão. Não há fome, aliás, não fome de pão, e nem sede de água, mas Amós ele diz ali no capítulo 8, versículo 11, que esses dias que Deus prometeu que viria sobre a face da terra, né? Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu quero nesta noite falar, irmãos, sobre avivamento, avivados pela palavra. Esse é o tema da mensagem, o tema da ministração dessa noite, avivados pela palavra. Meus amados, há uma promessa de Deus de enviar fome. Interessante porque as 5 características de uma igreja saudável, uma das 5 características, a primeira delas, é fome pela palavra. Segunda característica de uma igreja saudável é sede pela oração. E a fome pela palavra, nós já vimos em Atos dos Apóstolos, que a Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. E sede pela oração, a igreja tinha também, porque a Bíblia diz em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e das orações. Amados, também bem lembrado, escrito pelo apóstolo Paulo, ele descreve na carta aos Colossenses, capítulo 3, no versículo 16, ele faz ali um aconselhamento, uma recomendação, e ele diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ele está dizendo, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Diz ele, ensinem, aconselhem-se uns aos outros. Ele está falando a respeito de ensinar, de aconselhar na palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus. Diz ele, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E ele diz também, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais. Até que fiz um comentário de que diz o texto que nós devemos cantar salmos. E o que são os salmos? São os ensinamentos na Bíblia. É o que nós vamos encontrar. Diz ele também hinos e cânticos espirituais. Quando nós não conhecíamos ainda a palavra, a Cristo, nós tínhamos canções que nós cantávamos, gostávamos. Mas no momento que nós nos fizemos nova criatura em Cristo Jesus, agora, nos nossos lábios proferem e saem cânticos espirituais. Não mais aquelas músicas que gostávamos e vivíamos. Alguém disse, é pecado cantar música que não seja cristã? A Bíblia menciona, irmãos, que nem tudo edifica. E que o que deve estar na minha mente, o que deve estar no meu coração, o que deve estar nos meus lábios,
tendo em vista que agora eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo, Jesus me comprou para Ele, então agora da minha vida, dos meus lábios, sairão louvores ao Senhor. E o que vai habitar na minha vida, o que deve proceder na minha vida agora, são cânticos espirituais, coisas relativas à palavra de Deus. Eu acho também muito precioso, em que a Bíblia mostra um despertamento espiritual que houve em Israel por causa da palavra de Deus. Em Neemias, capítulo 9, Neemias é um homem que Deus envia para Israel, Deus ergue em Israel para que ele traga um avivamento. Neemias, ele vem para Israel, ele vem para restaurar os muros. Esdras chega antes dele e restaura o templo, restaura o culto que não havia. Mas o que houve lá em Israel na época de Neemias, no capítulo 9, versículo 1, diz: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Esta era uma maneira deles se humilhar diante de Deus. Rasgavam as suas vestes, vestiam um pano de saco e colocavam a terra ou cinza sobre a cabeça. E o verso 2 diz: os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Versículo 3 vai dizer a razão e o porquê disto. E a Bíblia menciona: ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus. Primeira coisa que eles fizeram, leram o livro da lei do Senhor. E eles fizeram isso uma quarta parte do dia. Uma quarta parte do dia não são 6 horas. O dia é 12 horas e a noite 12 horas. A noite, por exemplo, eles dividiam em vigílias e durante o dia tinha também uma outra divisão a cada 3 horas. Observa que eles dedicaram uma quarta parte do dia, ou seja, 3 horas. Na NVI, ela vai dizer exatamente isso, 3 horas. 3 horas eles ocuparam para ler a palavra e 3 horas para ficar em oração. Não oração dizendo: Deus, abençoa minha família, me abençoa em tal área, abençoa tal coisa. Mas eles ficaram durante 3 horas, 180 minutos, somente confessando os seus pecados. Na oração que você faz, quanto tempo você gasta confessando pecados? Pastor, meio minuto só, porque é bem pouquinho pecado que eu tenho. Amém? Que Deus te abençoe e conserve assim. Só, meus irmãos, quanto mais você lê a palavra, você vai ver o seguinte: você tem muito mais para falar do que apenas meio minuto. A palavra de Deus vai nos confrontando e a palavra vai nos avivando. E aí nós vamos encontrar, irmãos, que quanto mais lermos a palavra, nós vamos encontrando coisas na nossa vida que nós temos que deixar, temos que abandonar e precisamos confessar. Interessante aqui que não é que ele abre precedente para uma nova doutrina, mas o versículo 2 diz o seguinte: que eles confessando seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Não é esse negócio: Deus, perdoa meu pai que agora está lá no tal do purgatório. Não existe purgatório, gente. Não há isto. Até sobre Martim Lutero, que escreveu as 95 teses, em algumas delas, Martim Lutero ele fala alguma coisa a respeito de purgatório que não precisa pagar, né? Mas que dá a entender que parece que existe purgatório nas 95 teses de Lutero, né? Das quais algumas coisas discordamos. Mas, meus amados, a maioria tudo certo. Gente, mas aqui parece que estão pedindo perdão pelos seus antepassados. Não é o seguinte: Deus, perdoa meu pai que fez tanta maldade. Não, irmãos, é confessando o pecado da nação. A nação errou. É como nós pedirmos a Deus perdão no nosso país, porque rejeitou a entrada de judeus que vinham para cá pedindo asilo, pedindo socorro, estrangeiro, e não termos aberto as portas para os estrangeiros vir para a nossa nação. É o pecado da nação, o pecado das nossas autoridades. Aquilo que as autoridades fazem de errado, nós pedimos misericórdia ao Senhor pela nossa nação, pela nossa cidade. Certo? Não é que Deus vai perdoar os nossos antepassados que estão, quem sabe, jogados no lago
no tormento, né, da angústia, porque estão padecendo, né, no inferno, então vamos orar para aliviar. Não é isto, não se trata disto, mas é a culpa que recai sobre uma nação pela desgraça daquilo que foi semeado de maneira injusta. Então o que eles estão fazendo? Eles dizem: Deus, os nossos antepassados cometeram atrocidades e por isso nós estamos nessa miséria. Perdoa, Senhor, para que não venham essas desgraças sobre nós, sobre a nossa vida. Era isso que eles estavam dizendo. Mas o que chama a atenção aqui é que eles ficaram durante 3 horas lendo, e 3 horas eles passaram pedindo perdão pelos seus pecados, confessando os seus pecados, adorando ao Senhor, o seu Deus. Precioso também aqui nesse texto é que foi por causa da leitura da palavra em que eles se voltaram para Deus. Foi em detrimento de conhecer a palavra. E aqui na realidade não é que eles leram a Bíblia toda, mas eles leram o livro de Deuteronômio, que é a lei, o resumo da lei, certo? Que traz o Deuteronômio, o livro de Deuteronômio. Eles encontraram, eles estavam lendo ali, e aí eles reconheceram que realmente eles estavam em pecado. Meus amados, nós confessamos pecados quando nós lemos a palavra. Quando nós estamos em contato com a palavra, nós reconhecemos quão miserável somos. Salmo 119, versículo 25, a oração do salmista ali é: a minha alma está apegada ao pó. E ele diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Então a palavra, ela vai nos vivificar. A palavra vai trazer uma vivificação, ela vai trazer um avivamento e vai me avivar. Esse é o propósito. No tocante, por exemplo, da reforma dos protestantes, a igreja luterana, que esse ano completou 499 anos de luteranismo, de separação da igreja do império na época, né? Um dos pilares, que resume em 5 pilares, né, das 5 solas, em que é narrado ali somente a Escritura é o número 1. Só a Escritura, só a palavra de Deus. Então, meus amados, é focado na palavra, é focado na Bíblia. E é nisso que vai trazer um avivamento na nossa vida. A falta de conhecimento da palavra tem como resultado uma geração sem discernimento, fácil de manipular, sem compromisso com a santidade, sem compromisso com Deus, sem intimidade com Deus, porque não está tendo dedicação, meditação e oração e leitura na palavra. É a leitura da palavra, meus amados, que vai surtir um efeito de ação de Deus e do Espírito Santo na nossa vida. O evangelista Moody, um evangelista itinerante, um grande homem de Deus do passado, ele, referindo-se à Bíblia, ele dizia: esse livro afastará do pecado, ou o pecado o afastará desse livro. Quanto mais longe da palavra, mais longe de Deus. Quanto mais longe da palavra, mais perto do pecado. Quanto mais perto da palavra, mais longe do pecado. Portanto, meus amados, o avivamento, ele vem pela palavra. Se nós formos ler o livro de Crônicas, que é um livro extraordinário, né, são dois livros, 1ª e 2ª Crônicas, no capítulo 34, em 2ª Crônicas, vai falar sobre o rei Josias, que foi o rei mais novo, que começou a governar mais jovem, mais novo. Com apenas 8 anos, Josias começou a governar. Fez um bom governo em Israel, porque o seu tutor era um sacerdote, um homem que conhecia as Escrituras, que conhecia a palavra de Deus, e foi ele educado e ensinado por um homem de Deus. Então ele fez um bom governo, fez uma grande limpeza em Israel. Você pode ler em casa, capítulo 34 de 2ª Crônicas, certo? E o versículo 14 diz o seguinte: e tirando eles o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Hilquias o sacerdote achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Hilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. Hilquias deu o livro a Safã, e Safã levou o livro ao rei, e deu-lhe conta, dizendo: teus servos fizeram tudo o que se lhes encomendou. Ele começa ali a dar um relatório. E depois diz o seguinte: encontramos esse livro.
que aconteceu? O rei disse o seguinte: olha, já fizemos uma limpeza espiritual em Israel. Agora, vamos dedicar pela reconstrução e reformas no templo. E eles começaram a tirar as coisas do lugar e encontraram um livro, o livro da lei, livro de Deuteronômio. Quando eles trazem para o rei, e vão fazer uma leitura para o rei se assusta, porque encontrou que é o seguinte: eles estavam fazendo, e a nação e os seus antepassados fizeram muita coisa errada, e que isso trouxe a ira de Deus contra eles. Houve, irmãos, da parte do rei um clamor para que todos se reunissem então, e a Bíblia menciona, versículo 19, sucedeu que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. O rei ordenou a Euquias e a Aicão, filho de Safã, Abdom, filho de Micá, e a Safã o escrivão, e Safã o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim, pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazer conforme tudo que está escrito nesse livro. Lá no versículo 30 diz assim: e o rei subiu à casa do Senhor, com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que fora achado na casa do Senhor. Meus amados, o que aconteceu? O rei ficou assustado. O rei buscou em arrependimento diante de Deus. E o rei agora obrigou, então ele fez como se fosse uma obrigação, um dever, ele tornou crime não buscar o Senhor e não servir a Deus. A Bíblia diz o seguinte, no último versículo ali, versículo 33, obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. E o texto é enfático quando diz o seguinte: enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. O que aconteceu, meus irmãos? Um avivamento, um despertamento. O povo passou a buscar a Deus. Por quê? O povo passa a buscar a Deus por causa da palavra. É a palavra de Deus que vai gerar e gera na nossa vida um despertamento. Meus amados, com certeza, é o que nós precisamos. A aplicação do texto de 2 Crônicas 34, a aplicação na nossa vida que nós precisamos encontrar o livro também. Não é aquela situação, pastor, eu encontrei, está na minha biblioteca. Não, irmãos, é encontrar, de colocar na minha vida a prática, a busca de Deus, através da palavra de Deus. Se eu desejo aprender mais sobre Deus, eu tenho que ir na sua palavra. A palavra conduz, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, conduz ao arrependimento. E o arrependimento, ele é uma mudança de vida. E tudo isso vai levar o que? A confissão de pecados. Como é que eu vou saber se é ou não, se tenho ou não tenho, se vivo ou não vivo em pecado, se eu não ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Meus amados, esse livro Deus não mandou fazer para que os anjos tenham esse livro, para que os arcanjos, para que os querubins usem desse livro. Esse livro, meus irmãos, ele é para nós, é para a nossa vida. Ele não deve ser um instrumento de adorno, a qual eu tenho na minha casa. Ou, por exemplo, aberto lá na sala, no Salmo 91, para expulsar os maus fluidos, os maus espíritos que possam ter. Não é isto. A Bíblia não é um livro místico. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando ela está sendo lida para a minha vida, Deus está falando comigo, é Deus querendo falar comigo. Deus deseja falar conosco. Hoje é mais fácil as pessoas irem atrás de um profeta aqui, um profeta acolá, mas por que não gastarmos nós o tempo diretamente com a palavra de Deus? É tão cômodo ouvir um pregador falar pela internet, pela mídia, pela televisão, ouvir a palavra de Deus, eles pregando, mas, meus amados, tem boas mensagens, bons, excelentes pregadores, mas, meus amados, nada substitui de eu me achegar ao Senhor e ler a sua palavra. Buscar na palavra de Deus para a minha vida. A palavra, meus amados, vai vivificar. Profeta Ezequiel, ele fala do vale de ossos secos.
O que vivificou aqueles ossos naquela visão foi a palavra. Uma palavra proferida, uma palavra que foi profetizada pela boca do Senhor, através dos lábios do profeta. A palavra, meus irmãos, ela é viva, por isso que ela tem um poder extraordinário, e ela vai transformar. A palavra não é um livro qualquer, mas é um livro vivo, de Deus falando comigo com o meu coração. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz, meus amados, ali, porque a palavra de Deus é viva, amém? A palavra de Deus é viva, amém? A palavra de Deus é viva, não é um livro morto, não é um livro qualquer, é um livro vivo. A Bíblia aberta, e eu estou a ler este livro, meus irmãos, é um livro vivo, ele vai criar vida, entrando na minha vida, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, eu vou crescer em intimidade, comunhão com Deus, porque esta palavra, ela vai emanar a minha vida, meu cérebro, meu coração, os meus neurônios, vai trabalhar, vai entrar na minha alma, e vai trabalhar de uma maneira profunda. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 4, verso 12, diz, porque a palavra de Deus é viva, e é eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o próprio coração. Esta palavra que transforma um pecador em um santo, se podemos dizer que existe santo. Por exemplo, Agostinho de Nipona, conhecido como Santo Agostinho, era um homem indisciplinado, libertino na sua juventude. Sua mãe orava, intercedia por ele, enquanto ele crescia. Depois de levar uma vida dissoluta, durante tantos anos na sua vida, por muitos anos, quando ele estava com a idade de 31 anos, ele pegou a Bíblia, debaixo de uma figueira, e ele está lendo a Bíblia. O que aconteceu com ele quando ele lia a Bíblia debaixo de uma figueira? Ele se deparou com o texto de Romanos, capítulo 13, verso 13 e 14, que diz assim, andamos dignamente, como em pleno dia, não em orgia nem em bebedeira, não em impundícias ou dissoluções, nem em contendas e os ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Foram essas palavras que convenceram a ele dos seus pecados. Ele se arrependeu diante do Senhor e assim foi um homem transformado. A palavra de Deus, meus irmãos, ela transforma a pessoa no curso de vida errado que está vivendo e traz para dentro do coração de Deus. Esta palavra também, a Bíblia Sagrada, meus amados, é um livro que nos purifica. Jesus mesmo diz, quando ele está reunido com os seus discípulos, ele diz, vós já estáis limpos pela palavra. João capítulo 13, Jesus está reunido, lavando os discípulos, e Pedro disse, não, Senhor, os meus pés tu não vai lavar, e Jesus disse, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. E Pedro então exagerou e disse, Deus, então Jesus não lava somente meus pés, me lava todo. E aí Jesus, não precisa lavar todo. Vocês já estão limpos pela minha palavra. A palavra de Deus, ela purifica. A palavra de Deus, meus irmãos, cria vida. Muda o rumo da vida de uma pessoa. E me fez isso lembrar de um presbítero nosso em Caxias do Sul, que ele faz o trabalho com os gideões missionários, que é aqueles gideões que levam os Novos Testamentos nos hospitais e nos hotéis também, e deixam em cada quarto um exemplar da Bíblia, né? Sei lá, olhar ali, gideões missionários distribuem também em escolas, né? Os Novo Testamento, aqueles pequenos, e eles distribuíram, fizeram uma distribuição pelo interior, e aconteceu o seguinte, lá no interior vinha um cidadão, de tempo em tempo, num tal do armazenzinho que tinha lá no interior, e aí então ele comprava arroz, algumas coisas, e não podia ficar longe da pinga dele, da aguardente, da cachaça. O dono daquele boteco, não tendo como fechar a garrafa, pegou umas folhas da Bíblia, rasgou, fez o chumaço e colocou ali. Aquele cidadão foi para a casa dele, né? E aquele homem tirou ali para beber e, de repente, começou a ler aquilo ali. Aconteceu que passou uma semana, ele não voltou no boteco,
Passou 2 semanas nada, terceira semana nada, e aquele cidadão, dono daquele boteco, ficou impressionado. O que aconteceu com fulano? Nunca mais apareceu aqui. De repente ele aparece lá. E ele disse, sabia, o senhor ia vir, sentiu falta da pinga, né? Diz ele, não é a pinga, eu estou sentindo falta daquela rolha. Tem mais daquela rolha para me dar? Ele começou a ler a Bíblia, meus irmãos. E aí começou a largar a vida que estava vivendo por causa da palavra. É a palavra que tem um poder transformador sobre a nossa vida. E que transforma o nosso destino. E que gera paz dentro da casa, dentro do ambiente, que às vezes está transtornado. A palavra de Deus, ela precisa estar na nossa mente, no nosso coração, sempre. Por exemplo, a pessoa que não consegue, ela dorme pensando nos seus problemas. Acorda no meio da madrugada pensando nos seus problemas e amanhece pensando nos seus problemas. Com certeza, essa pessoa vai viver sempre em luta, mas em vez de ficar pensando nos seus problemas, começar a meditar na palavra de Deus, como é que será a noite? Ao deitar, ficar meditando na palavra, buscando na palavra de Deus. O que será da mente, da alma, quando a palavra de Deus é que está no comando, está na direção, em que a palavra de Deus é que está tendo lugar no meu pensamento? Então os meus problemas, não é que eles são ou serão, mas eles deixarão de ser problemas, quando na palavra de Deus eu encontro solução, e eu encontro resposta da parte de Deus para a minha vida. É da palavra de Deus, meus amados, que devemos nos alimentar, e que devemos nos nutrir. Por isso o profeta disse, nos últimos dias eu derramarei, eu enviarei uma fome sobre a face da terra, que não é de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. E hoje nós estamos no mundo conturbado, os dias piores que alguém possa viver e sobreviver, mas são esses dias, meus irmãos, que nós precisamos ter fome da palavra de Deus. A palavra de Deus também, ela é uma fonte de sabedoria. Tiago, capítulo 2, 2 Timóteo, aliás, capítulo 3, verso 15, nos diz, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio. Ele está dizendo o seguinte, a palavra de Deus vai te tornar sábio. Vai te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí Paulo continua ainda dedicando esses versículos para falar sobre a Bíblia, para falar sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus, e ele carrega aqui algumas características quando ele está dizendo a Timóteo, e ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. E primeiro, útil para o ensino. Segundo, útil para a repreensão. Terceiro, útil para a correção. Quarto, útil para a educação na justiça. Quinto, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito. É isso que a palavra de Deus vai aperfeiçoando o nosso caminhar. E sexto, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo isso, irmãos, é o resultado da prática da palavra de Deus dentro de nós. Também, a Bíblia menciona e exorta que a falta da palavra de Deus faz com que o povo se corrompa. Provérbios 29, 18 nos diz, o povo perece por falta de conhecimento. Diz assim, não havendo profecia, o povo perece, o povo se corrompe. Não havendo a palavra de Deus, o povo se perde. Porém, o que guarda a lei é bem-aventurado, é feliz. Também, Paulo ele vai dizer, em Efésios capítulo 6, verso 17, diz ele, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele vai dizer aqui, meus irmãos, que a espada do Espírito é a palavra de Deus, é a arma com a qual nós lutamos. Como é que nós lutamos? Quais são as armas que nós usamos? A Bíblia diz que as nossas armas em Deus, elas são, o quê? Poderosas. E as nossas armas, irmãos, é a palavra de Deus, é o que nós usamos. Para vencer as tentações, é com a palavra, é usando, é utilizando a palavra de Deus. Jesus mesmo venceu as tentações pela qual ele sofreu, usando a palavra, dizendo o seguinte, está escrito. Quando o diabo veio com uma tentação, Jesus disse, olha, está escrito, foi assim que ele venceu. Como é que nós podemos vencer uma tentação que vai batendo na porta, dizendo, olha, está escrito, palavra de Deus na mente, palavra de Deus na nossa mente. Se a palavra ela estiver no nosso coração, na nossa mente, nós estaremos, meus amados, com proteção. E a Bíblia mesmo nos diz,
Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz: eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E ainda diz mais o texto: e pela palavra. Amém? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e venceram pela palavra. É a palavra, meus amados, que vai trazer sobre a nossa vida a graça e o poder e a autoridade. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E a Bíblia diz: e não amaram as suas vidas. E não amaram as suas vidas até a morte. Meus amados, o nosso relacionamento com Deus, ele será avaliado pela palavra e pela oração. Vamos ver, meus irmãos, que os apóstolos, eles dedicaram o seu trabalho para a oração e para a pregação da palavra. A instrução, levar a palavra. O que levou a igreja a desenvolver, a crescer, foram esses dois elementos, a palavra e a oração, palavra de Deus. Quem quer ver uma pessoa que serve a Jesus, de uma maneira que é uma pessoa fiel e avivada, irmãos, é aquela pessoa que ela tem sede da palavra de Deus. E é isso que nós devemos ter no nosso coração. E como devemos fazer? Nós devemos meditar dia e noite. Salmo capítulo 1, versículo 3, ali que diz que feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. E a Bíblia diz no versículo 3, antes na sua lei ele medita de dia e de noite. De dia e de noite quer dizer o seguinte: o tempo inteiro, de dia e de noite, durante o dia e durante a noite, meditando na palavra de Deus, certo? Jonas capítulo 3, ali vai nos falar o capítulo 3, Jonas é um livro pequeno, que você consegue ler ele, talvez em 10 minutos você lê todo o livro de Jonas, seus capítulos são pequenos. Mas o capítulo 3, ele tem apenas 10 versículos. Mas é interessante que Jonas capítulo 3 vai falar o seguinte: Jonas entrou em Nínive, e Jonas prega para aquela cidade onde haviam 120 mil ninivitas, e ele prega a palavra. Essa palavra traz e mexe com aquele povo se volta para Deus, aquele povo se arrepende dos seus pecados, aquele povo se volta para o Senhor, e é isso, meus amados, que eu chamo de avivamento. Quando as pessoas se convertem a Jesus e começam a buscar a Deus, eu chamo isso, meus amados, de um tempo de avivamento. Arrependimento, confissão de pecado e voltar a buscar a Deus. E é isso que os ninivitas fizeram. Há um tempo de avivamento, porque a palavra foi pregada. Foi uma palavra de advertência, foi uma palavra de juízo, mas a Bíblia menciona que eles creram em Deus. Porque proclamaram jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, se humilharam diante de Deus. Buscaram o Senhor, houve conversões, então houve avivamento. Somos avivados, meus amados, pela palavra de Deus. Interessante também que Jesus diz em João 5, versículo 39 e 40, Jesus manda examinar as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida eterna. Meus amados, é a palavra de Deus, e Jesus manda nós examinarmos, nós lermos. Não apenas isto, Marcos capítulo 12, versículo 24, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras. Depois Mateus 22, 29, diz: errais não conhecendo as Escrituras. E em João 10, 35 diz: a Escritura não pode falhar. Meus amados, é na palavra de Deus que somos transformados. Por ela, casamentos são restaurados, famílias são reconstruídas, nações são transformadas. Por quê, meus amados? Por voltar e buscar a palavra de Deus e buscar na palavra de Deus. E eu quero aqui, meus amados, elencar com vocês 10 motivos. Por que nós devemos dedicar o nosso tempo para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada? Por que nós devemos gastar mais tempo para ler a palavra de Deus e fazer a leitura da palavra de Deus? De ler a Bíblia toda. Eu sempre recomendo, eu sempre ensino, leiam, gente, leiam a palavra de Deus. Leiam de Gênesis, Apocalipse, façam um propósito de leitura da palavra de Deus. Sigam a leitura.
Se der, faça uma vez por ano, toda a leitura, e você vai observar, eu já li esse livro, já sei. Não, meus irmãos, a Bíblia, ela se renova, ela é um livro novo a cada dia nós vamos aprendendo coisas novas, porque a Bíblia, ela é viva, amém? A Bíblia é viva, amém? A palavra do Senhor, ela é viva, e ela é eficiente, ela é eficaz, ela faz coisas extraordinárias. Então, primeiro motivo, por que devemos dedicar o nosso tempo para a palavra de Deus? Primeiro, meus amados, que a palavra de Deus cura. Porque eu estou em contato direto com a fonte da palavra. E o nosso Deus é um Deus que cura. Quantas pessoas que lendo a palavra foram curados, lendo, apenas lendo a palavra, de repente estava com a dor e a dor sumiu. Estava com uma dor de cabeça e de repente aquela dor de cabeça na leitura da palavra, a dor foi embora. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é um bálsamo. A palavra de Deus, ela é terapêutica. Lá no Salmo 107, verso 20, diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Foi a palavra de Deus que trouxe cura. Então, quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou direto com a fonte que me liga a Deus. E nós cremos em milagres, nós cremos em cura, somos uma igreja pentecostal, e nós cremos nisso, irmãos. A palavra de Deus, ela é uma fonte que vai gerar cura também. Mas não apenas por esse motivo. O segundo motivo por que devemos dedicar tempo para a palavra de Deus, irmãos, porque a palavra de Deus nos fortalece, vai gerar força em nós. Salmo 119, versículo 28, nos diz: a minha alma de tristeza verte lágrimas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Por acaso, você já não teve uma tristeza assim? Porventura você já não passou um dia que foi um dia conturbado, difícil, que só dá vontade de chorar, porque parece que não tem resposta, não tem solução, não tem jeito. Tá aquele dia que parece que assim, é para viver deprimido e angustiado. Tem dias assim. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela nos fortalece. O texto que nós lemos, a parte A do versículo, diz: a minha alma de tristeza verte lágrimas. E aí ele faz aqui a oração: fortalece-me segundo a tua palavra. Fortalece-me segundo a tua palavra. Me dá forças, meu Deus, segundo a tua palavra. O que vai me dar força, meus irmãos? É a palavra de Deus. É o que me fortalece? É a palavra de Deus. É Paulo que escreve: tudo eu posso naquele que me fortalece. E esse fortalecimento vem através da palavra de Deus. E é a palavra de Deus, meus irmãos, que vai gerar esse fortalecimento e que vai plantar na minha vida um ânimo novo. É as diretrizes de Deus ao meu coração e à minha alma. Também, meus irmãos, eu devo meditar na palavra, dedicar mais tempo para ler e estar em contato com a palavra de Deus. Terceiro motivo, porque a palavra de Deus, ela é uma luz. Sabe aquela situação que você precisa decidir algo e não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda? Você precisa de uma direção. E a palavra de Deus, ela dá direção, porque a Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus, ela é uma luz. Salmo 119, versículo 105, tão conhecido, muito conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela vai lançar luz, ela vai ser lâmpada para os meus pés, para que eu não vá por buracos, para que eu não venha tropeçar por coisas, por não enxergar. A palavra de Deus vai me mostrar, a palavra de Deus vai trazer a orientação. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é luz, e é lendo, é meditando, é gastando meu tempo com a palavra de Deus que eu vou encontrar a luz. E é esta palavra, irmãos, que vai me levar e vai me mostrando o caminho, certo? E que vai tirando das trevas. Outra verdade também, e outro grande benefício, e por que eu preciso ler e gastar mais o meu tempo com a palavra de Deus, irmãos? Porque ela limpa, ela purifica, ela lava.
Em João, quando Jesus ele fala, João 13, aos seus discípulos, vocês já estão limpos pela minha palavra, João 15, 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Sabe o que é, meus amados? A palavra de Deus, ela vai limpando. Quantas vezes a mente está atordoada por 300 pensamentos, e a pessoa ela quer limpar a mente, como deve fazer? Meditando na palavra. Quantas vezes alguma pessoa, por exemplo, ela vai mergulhar, vendo, gastando o seu tempo com o que não presta, com o que é sujeira, com o que é pecado, e a mente fica lá atordoada com pensamentos. Como vai limpar a mente? Meus amados, somente a palavra de Deus, ela é uma água que purifica, ela é uma água que santifica. E Jesus disse o seguinte: vocês já estão limpos pela palavra, o que limpa é a água. E Jesus estava dizendo para os seus discípulos o seguinte: vocês estão limpos pela palavra, é a palavra de Deus que limpa. Limpa o pensamento, limpa a mente, limpa a nossa boca, porque antes a boca, quem sabe, falava um monte de asneira, um monte de palavrão, um monte de coisa ruim. E agora os nossos lábios, porque a palavra está entrando no coração, vai agora sair coisas preciosas. É o que a Bíblia diz também, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E se eu encher o meu coração da palavra de Deus, é o que a minha boca vai proceder. Então é limpeza. Vocês já estão limpos pela palavra, amém? Amém? Então a palavra limpa, a palavra purifica. Também outro grande benefício da palavra, de lermos a palavra e gastarmos mais tempo com a palavra de Deus, é que ela dá entendimento. Quinta razão, a palavra de Deus dá o entendimento. Salmo 119, versículo 169, lá no final do livro do Salmo 119, diz: chega a ti, Senhor, a minha súplica, e dá-me entendimento, segundo a tua palavra. Então a palavra, meus irmãos, ela nos dá entendimento. É através da palavra de Deus que teremos compreensão, que teremos entendimento. É a palavra de Deus que vai trazer a explicação e que vai nos mostrar realmente sempre a saída, ok? Também outra razão pela qual eu devo ler a palavra de Deus e meditar, porque a palavra de Deus liberta. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade, a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. É através da palavra de Deus que eu terei entendimento, e que terei então libertação, por intermédio da palavra de Deus. O que traz libertação realmente é pelo poder da palavra de Deus, ela entrando na nossa vida, nós conhecendo a palavra, entendendo a palavra, que sempre vai nos mostrar o caminho a Jesus. Outra razão também por que gastar mais tempo e dedicar mais tempo com a palavra de Deus, meus irmãos, porque a palavra de Deus gera fé no nosso coração. Geralmente as pessoas dizem o seguinte: eu sou uma pessoa de muita fé. O que me faz ser uma pessoa de muita fé? O que me faz ser uma pessoa de muita fé, meus irmãos, é a palavra. A Bíblia mesmo diz, a Bíblia mesmo nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir o quê? Diga para a pessoa que está do seu lado: a fé vem pelo ouvir a palavra. Ora, deixa eu lhe dizer, meu querido, se você gastar 1 hora, 2 horas ou 3 horas, como tem lá no livro de Neemias, capítulo 9, você gastar 3 horas com a leitura da palavra, isso vai gerar uma fé extraordinária na tua vida. Você vai sair dali cheio de Deus, cheio da presença da graça de Deus. Porque você foi confrontado, você foi batido, você foi trabalhado por Deus e pela sua palavra. Você sai dali tão cheio de Deus, você não sai dali deprimido. Pode ser que você saia entediado de tanto olhar televisão, de tanto olhar novela, de tanto gastar o teu tempo com lazer, talvez você saia dali entediado.
Mas você gasta 3 horas lendo a palavra, como no livro de Neemias capítulo 9, você sai dali com mais sede de Deus, com anseio, com crescimento de fé, com crescimento espiritual. Você vai encontrar com um amigo, com um colega, cheio de problemas. E aí você vai dizer para aquele teu amigo, teu colega cheio de problema, aquilo que você leu, aquilo que entrou no teu coração, e você vai dizer para aquela pessoa, olha, para a tua vida tem solução, tem resposta, Jesus é a resposta para a tua vida, está escrito na palavra de Deus. Nós saindo cheio de Deus, meus irmãos, nós vamos ser bênção para a vida de outros. Então a palavra vai gerar fé na nossa vida. A última razão que eu elenco aqui, porque devemos gastar tempo para ler, para meditar na palavra de Deus, é porque a palavra de Deus regenera e nos aperfeiçoa. Aonde que está isso na Bíblia? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que nos diz o seguinte: pois fostes regenerados, não com semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Vocês foram regenerados, e Pedro está dizendo aqui, e foram aperfeiçoados pela palavra de Deus. O que vai gerar mudança na nossa vida, meus irmãos, é a palavra de Deus. Deus sempre vai usar a sua palavra, seja pelos lábios de um servo dele, de uma serva dele, seja por intermédio do discipulador ou não, mas eu quero dizer, meus amados, nós bebermos sempre na fonte. Pode até ser que o teu discipulador não esteja com muita intimidade com a palavra, e ele esteja sem fome, ele esteja sem sede, e ele não te estimule a ler a palavra e a buscar a palavra. Mas eu te digo, meu querido, vá além, leia a palavra, medite na palavra, estude a palavra, deixe algumas coisas que você faz durante o dia que se podem ser consideradas como obsoletas e desnecessárias, e enche a tua vida, e gasta a tua vida com coisas que vão edificar, e que vão construir, e que vão te aproximar do Senhor nosso Deus. Amém? Eu quero concluir esta mensagem trazendo ele para um desafio de prática da nossa vida, meus amados. Tudo aquilo que nós ouvirmos e nós não praticarmos, nós somos considerados como um instrutor que é nécio, que não construiu a sua casa sobre a rocha. Mas se nós colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos e guardarmos no nosso coração, seremos comparados com o sábio construtor, que fundamenta a sua construção com solidez e na rocha. Meus amados, que nós venhamos fazer como o rei Josias, que encontrou a palavra. Semana passada a ministração foi sobre nós encontrarmos Jesus, como Maria e José haviam desencontrado e foram atrás e encontraram Jesus. O desafio de hoje, meus amados, é que venhamos encontrar a palavra, gastarmos mais o nosso tempo com a palavra de Deus. Que nessa semana venhamos, quem sabe, aí vai no coração de cada um, quem sabe fazer um jejum e nesse jejum você gastar o tempo em jejum, lendo a palavra, meditando na palavra. Ou então um jejum, quem sabe, de mídias sociais. Essa semana eu não entro em mídia social nenhuma, porque o tempo que eu gastaria com as mídias sociais, eu vou me dedicar com a palavra de Deus. Eu vou gastar tempo com a palavra de Deus. Buscar a presença de Deus através da palavra. Se nós lermos, meus amados, quem sabe você faz um propósito, olha, essa semana eu vou ler 10 capítulos por dia, 15 capítulos, 20 capítulos por dia, da palavra de Deus, para que a minha vida seja ela mudada, seja ela transformada. Eu fiquei muito apaixonado por um livro que eu li no início desse ano, não bem no início, mas acho que foi em março, e depois eu recomendei para a igreja, vários irmãos adquiriram esse livro, que é O Homem do Céu,
que fala do irmão Yun, que lá na China, por causa da grande perseguição que existia, e ainda existe hoje, contra os cristãos, então ele queria tanto uma Bíblia, e ele ora, ele jejua muito tempo até adquirir e conseguir uma Bíblia. E ele decora aquela Bíblia porque não poderiam transitar com a Bíblia, que seriam confiscados e presos, porque carregavam a Bíblia. E ele decorou vários livros. E me chama a atenção também porque, certa vez numa prisão, deixaram ele ficar com a Bíblia, mas botaram numa prisão tão apertada que ali deram a Bíblia, ele leu a Bíblia toda em 10 dias. Eu lembrei de um meu professor no seminário teológico, que ele fez um propósito de ler todo o Novo Testamento. Ele leu em aproximadamente 18 horas, começou o dia, não comeu, não almoçou, não fez nenhum lanche, e ele dedicou para ler todo o Novo Testamento em apenas um dia. Admiro também pastor Oswaldo do Vale, que é um pastor lá em Minas Gerais, né, no Goiás, que ele leu toda a Bíblia de joelho e fez um propósito com Deus de ler a Bíblia toda de joelho. Meus amados, tem um propósito com Deus, de ler a palavra. Isso é crescimento para a sua vida, é crescimento para a tua fé, é aproximarmos mais e mais de Deus. Meus amados, não sejamos apenas religiosos, mas sejamos realmente pessoas que temos sede de Deus, sede da sua presença, sede da sua palavra. Quem sabe memorizar alguns versículos, guardar alguns na Bíblia e decorar alguns na mente. Ou quem sabe recomeçar o plano de leitura que você tinha iniciado no início do ano e você parou. Meu desejo como pastor é que todos aqui nesta igreja leiam a Bíblia de capa a capa. Meus amados, é crescimento para a tua vida. Não apenas um ano, mas todo ano possamos fazer um propósito de ler a Bíblia toda de capa a capa todo ano. Não gasta tanto tempo assim. Com certeza, se nós formos administrar e ver o nosso tempo ele é gasto com tantas outras coisas que elas são desnecessárias ou supérfluas. Mas o tempo que nós gastarmos, meus amados, lendo a palavra de Deus, trará um grande, enorme benefício para a nossa vida. Amém? Que Deus abra o teu entendimento para compreender as Escrituras e para amar ao Senhor de todo o teu coração. Amém?